Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Culto maravilhoso, né, irmãos? Louvores maravilhosos. Aleluia, Jesus. O Senhor já tem falado no nosso meio. Aleluia. Como é bom, aleluia, Jesus, sentir a vontade na casa do Senhor. Aleluia. Receber aquilo que o Senhor está falando conosco. Aleluia, Jesus. É maravilhoso. Aleluia, você já parou para pensar, irmãos, que é tão bom estar na casa do Senhor? Aleluia, Jesus, e que nós temos oportunidade de estar nesse lugar. O Senhor Jesus não voltou ainda. Aleluia, Jesus, nós temos oportunidade. Aleluia, Jesus, de servir a Ele ainda. Ainda é tempo. Aleluia, Jesus. Glorificado é o santo nome do Senhor. Isaías, capítulo 30. Glória a Jesus, aleluia. Santo e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Santo e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Vamos ler. Glória a Jesus. Vamos ler? Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, e que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado, que descem ao Egito sem perguntarem à minha boca, para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito, porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão. Porque os seus príncipes estão em Zoan, e os seus embaixadores chegaram a Anis. Eles se envergonharão de um povo que de nada lhes servirá, nem de ajuda, nem de proveito, antes de vergonha e de opróbrio. Peso dos animais do sul, para a terra de aflição e de angústia, de onde vem a leoa, o leão, o basilisco e a áspide ardente voadora. Levarão às costas de jumentinho as suas fazendas, e sobre as corcovas de camelos os seus tesouros a um povo que de nada lhes aproveitará. Porque o Egito os ajudará em vão, e para nenhum fim. Pelo que clamei acerca disso, no estarem quietos estará a sua força. Vai, pois, agora escreve isso em tábua perante eles, e aponta-o em um livro, para que fique escrito para o tempo vindouro, para sempre e perpetuamente. Porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, que dizem aos videntes, não vejais, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto, dizei-nos coisas aprazíveis, e tende para nós enganadoras lisonjas. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, fazei que deixe de estar o Santo de Israel perante nós. Pelo que assim diz o Santo de Israel, visto que rejeitais esta palavra, e confiais na opressão e na perversidade, e sobre isso vos estribais, por isso essa maldade vos será como a parede fendida, que já forma barriga desde o mais alto sítio, e cuja queda virá subitamente em um momento. E ele o quebrará como se quebra o vaso do oleiro, e quebrando não se compadecerá, não se achará entre os seus pedaços um que sirva para tomar fogo do lar ou tirar água da poça. Porque assim diz o Senhor Jeová, o Santo de Israel, em vos converterdes e em repousardes, estaria a vossa salvação. No sossego e na confiança estaria a vossa força. Mas não a quiseste, mas dizeis, não, antes sobre cavalos fugiremos, portanto fugireis, e sobre cavalos ligeiros cavalgaremos, por isso os vossos perseguidores serão ligeiros. Aleluia, Jesus. Vamos pedir ao Senhor para falar o nosso coração.
Senhor, nós estamos aqui na tua presença, meu Pai. Senhor, essa palavra, Senhor, é um tanto profunda para nós, meu Pai. Senhor, nós te pedimos agora, meu Pai, que o Senhor possa nos revelar, meu Pai, todo o teor dela. Ô Senhor, daquilo que o Senhor quer, meu Pai, nos apresentar nessa noite. Senhor, naquilo que o Senhor quer, meu Pai, nos instruir nessa noite, meu Pai. Nos guia, Senhor, pelo teu bom Espírito, Senhor, porque somos dependentes do Senhor. Oh, meu Pai, de nós, meu Pai, não temos nada, Senhor, para falar ou oferecer, se não for pelo teu Espírito Santo da verdade. Senhor, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Deus é maravilhoso, né, irmãos? Aleluia, Jesus. Eu confesso que eu estava na minha casa, aleluia, Jesus, e eu pedi ao Senhor uma palavra e o Senhor não me dava a palavra, aleluia, Jesus. E aí foi ficando de tardinha, quase na hora, aleluia, Jesus, da gente vir para a igreja. E eu comecei a ficar um pouco desesperada. Meu coração começou até a disparar na hora, assim, tum, tum, tum. Eu falei, Jesus amado, Senhor da glória, tem misericórdia. Aleluia, Jesus. E até pedi os meninos para orar por mim, né? Eu falei, pede Deus para me dar uma palavra. E eu comecei a ficar meio apreensiva. Aleluia, Jesus. De repente, eu parei e falei assim, bom, eu não vou ficar apavorada, porque isso pode me desnortear. E eu não sei o que Deus tem para fazer, o que Ele quer fazer, como Ele quer fazer. Eu falei, de repente, Ele vai me dar essa palavra até dentro da igreja mesmo, eu não sei, né? Aleluia, Jesus. E aí, irmãos, até a irmã pediu para não falar, aleluia, Jesus, mas tem uma necessidade. Aleluia, Jesus. E aí, tudo bem, aleluia, Jesus. Aí a irmã veio no PV e me mandou uma mensagem. Aleluia, e falou assim, ora a Deus, eu não sei, mas está me vindo isso e isso ao meu coração. Aleluia. Irmãos, na hora que ela falou, meu coração assim, deu uma paz. Aleluia, uma paz, uma segurança. Aleluia, Jesus. E aí eu aí eu lembrei que mais cedo eu tinha tirado um versículo, mas ele não tinha me falado nada. Que era esse versículo que nós em vos converterdes, em repousar, estaria a vossa salvação. Aleluia, Jesus. E fala, mas não quisestes. Aleluia, mas ele não me retornou nada. Claro que eu entendo o que ele quer dizer, mas assim, não me retornou nada que eu pudesse trazer. Aleluia, Jesus. Aí o Senhor me tornou lá. Aleluia, Jesus. E quando eu fui meditando, aí o Senhor começou a desenvolver, aleluia, a mensagem no meu coração. Aleluia, falando comigo, irmãos. Os irmãos sabem, aleluia, Jesus, que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, né? Está isso registrado na Bíblia. Nós já falamos isso aqui muitas vezes, que o pensamento do homem não é o mesmo de Deus. Aleluia, os planos do homem não é o mesmo de Deus. Muitas das vezes nem os nossos projetos, nem os nossos sonhos são aquilo que está no coração do Senhor. Aleluia, Jesus. E muitas das vezes, irmãos, Deus faz coisas diferentes daquilo que nós esperamos. Aleluia. O modo de Deus trabalhar, ele contraria a nossa lógica muitas vezes. Né? Você tem uma lógica, você pensa que uma coisa, para ela funcionar, tem que ser assim. E para Deus, no pensamento de Deus, para ela funcionar, é de uma forma que você nem imagina, ou que vai contra a sua lógica, vai contra a lógica humana. E muitas das vezes, Deus, para operar na nossa vida, ou às vezes a gente vai diante do Senhor querendo uma resposta, aleluia, querendo que Deus nos direciona, aleluia, Jesus, querendo que Deus nos guie em algo, e a gente espera que o Senhor fale algo segundo o nosso coração. A gente espera que Deus nos dê um direcionamento de acordo com o nosso desejo, com o nosso querer, com aquilo que nós pensamos. E nós já vemos pela palavra do Senhor que muitas das vezes o Senhor contraria tudo isso. Aleluia, Jesus. Nessa palavra que nós lemos, o povo de Israel tinha um pensamento de que o Egito poderia ajudar eles no momento da guerra. Aleluia, Jesus, no momento da batalha.
Aleluia, porque o Egito era uma potência, assim como hoje as pessoas confiam muito, por exemplo, nos Estados Unidos. Aleluia, Jesus, vários países, Israel, por exemplo, naquela guerra lá, estava confiado né, aleluia, nos Estados Unidos. Aleluia, Jesus, que dava eles suporte em armas e em tantas coisas, né? Aleluia, e naquela época era o Egito. O Egito era essa potência. Aleluia, Jesus. E eles estavam confiando no Egito. Aleluia, nos cavalos do Egito, nas armas do Egito. Aleluia, no exército do Egito. Aleluia. Só que, irmãos, eles estavam tão assim, não, bom, a gente vai lá, a gente contrata, aleluia, o exército do Egito, a gente busca refúgio dele e vai dar tudo certo. Aleluia, tudo vai funcionar. Só que aí Deus levanta o profeta e fala assim, olha, ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim. Aleluia, vocês estão fazendo os seus planos, aleluia, vocês estão pedindo os seus conselhos, vocês estão analisando a situação sobre a ótica humana, aleluia, Jesus, sobre uma lógica humana, mas é só humana, vocês não estão pedindo conselho de mim. Aleluia, Jesus. E aí o Senhor começa, irmãos, mostrar para eles que o Egito não ia ser a salvação deles. Aleluia, que eles não adiantava eles querer se apoiar no Egito, porque eles iam se dar mal. Não ia funcionar. Aleluia, Jesus, que eles já estavam se resguardando, já estavam se prevenindo, como uma estratégia até inteligente de guerra. A gente já se resguarda, a gente já se previne, a gente já contrata o exército de Faraó e a gente já está resguardado. Então não tem como dar errado. Estamos resguardados. O Egito é uma potência. Aleluia, nós vamos vencer. Aleluia, nós estamos precavidos. Aleluia, Jesus. Mas o direcionamento que Deus tinha para aquele povo era outro. Aleluia, era outro, não era esse. Olha o que, irmãos, e foi, aleluia, na contramão do que eles esperavam. O conselho de Deus para eles foi totalmente na contramão. O conselho não foi assim, corre enquanto antes, meu filho, vai lá, aleluia, pede, aleluia, ajuda o Egito, isso mesmo, se prepare. Não, olha o que o conselho de Deus foi para eles. No 7, olha aí, na parte B do versículo. No estarem quietos, estará a sua força. Aí no 15, fala assim, na parte B. Em vos converterdes e em repousardes, estaria a vossa salvação. No sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não quisestes. Ali, porque eles ficaram tão apavorados e já fizeram seus projetos, aleluia, já correram, vão fazer assim, aleluia, Jesus. E o conselho de Deus era para eles apenas ficar quieto e sossegado, aleluia, que nisso estaria a força deles. Foi na contramão do que eles pensavam. Aleluia. Por que que... Aí a pessoa, não, mas não pode. Aí eles até... Aqui o Senhor falou, mas não, antes nós vamos fugir sobre cavalos. Aleluia, nós vamos cavalgar sobre cavalos ligeiros. Aleluia, porque esse era o equipamento deles naquela época. Aleluia, Jesus. Só que o Senhor falou assim, mas os vossos perseguidores serão mais ligeiros do que vocês. Aleluia, Jesus. Vocês vão cair de uma forma ou de outra. Vocês vão cair. Irmãos, isso é o Criador falando. Aleluia, isso é Deus falando. Aleluia, com o homem. Tudo bem, não era aquilo que eles estavam pensando. E às vezes é difícil para nós, como ser humano, a gente aceitar um conselho da parte do Senhor. Ouvir um direcionamento que vem da parte do Senhor, que vai na contramão do que nós estamos sentindo, do que nós estamos querendo. Aleluia. Não funciona, é difícil para nós. Aleluia. Mas, irmãos, nós temos que pedir ao Senhor para mudar isso em nós. Trabalhar isso dentro do nosso coração. Muitas das vezes, se nós temos medo de algo, a gente entende que Deus vai poupar a gente. Deus vai levar a gente por um outro caminho, não por esse, porque esse aqui eu tenho medo. E muitas das vezes Deus precisa colocar a gente na situação, aleluia, para enfrentarmos um medo, porque Deus precisa trabalhar. Tem um porquê.
Aleluia. Ah, mas isso aqui eu tenho dificuldade, porque eu tenho um sistema comigo que é assim, 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 assado. Aí Deus vai lá e faz o quê? Aleluia. Nos orienta a gente aceitar uma situação que a gente não engole. Justamente uma coisa que você não engole. Aleluia. E Deus quer que você aceite porque Ele precisa trabalhar em você. Aleluia. E é complicado, irmãos, a gente ter essa resistência, aleluia, em ouvir a voz do Senhor, porque a gente pode correr sério risco. Aleluia, porque muitas vezes vai exatamente, como eu disse, na contramão. Exatamente naquilo que você não quer. Aleluia, exatamente naquilo que você teme. Aleluia, exatamente aquilo que você não aceita. Aleluia, Jesus. E Deus, às vezes, faz você passar por aquilo porque Ele quer quebrar, às vezes, o seu orgulho. Aleluia, Ele quer trabalhar no seu coração. Às vezes, você tem algo contra alguém. Deus vai usar aquela pessoa para falar com você. É aquela mesmo que você tem problema. Aleluia, porque você precisa tirar isso do seu coração. Aleluia, Jesus. Então, Deus, Ele faz coisas muito diferentes. Aleluia, daquilo que muitas vezes pensamos ou queremos. Aleluia. Olha, por exemplo, o jovem rico. Vamos ler. Mateus 19. A partir do 16 até o 22. E eis que, aproximando-se dele o mancebo, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o mancebo: Tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. 22. E o mancebo, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Pode ler o 23. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Amém. Irmãos, esse mancebo, aleluia, era um jovem judeu, né? Muito aplicado na lei, nos mandamentos de Moisés. Ele era aplicado. Aleluia, Jesus. E ele viu Jesus pregando, admirou da mensagem de Jesus. Aleluia. Ele viu sinceridade, diferente dos fariseus, ele viu que Jesus era íntegro, que Jesus era reto. Aleluia, Jesus. E ele aproximou de Jesus. E ele chegou querendo fazer uma pergunta: o que eu faço para herdar a vida eterna? Mas esse jovem, ele esperava qualquer outro tipo de resposta, menos essa. Ele queria qualquer resposta, menos essa. Quem sabe ele queria dizer assim: não, continua. Ou então faz isso, alguma coisa mais tranquila, né? Mais suave, como diz por aí. E ele não esperava a resposta de Jesus. E não é só esse episódio, se os irmãos não lembrar outras passagens, os irmãos podem até falar que Jesus meio que surpreendeu a palavra. O que ele falou veio na contramão do que a pessoa esperava ou queria, né? Nicodemos, a mulher cananeia, é verdade. Aleluia, Jesus. Então, depois a gente volta neles. Então, assim, foi na contramão. Ele não esperava, ele levou um choque. Ele pergunta para o Senhor: o que eu faço para ter a vida eterna? Aí o Senhor começa falando: obedece os mandamentos e tal. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E o Senhor começou.
E aí foi falando, né? Guarda isso, guarda aquilo. E aí até então, primeiramente, inicialmente, né, estava tudo ok, porque eram coisas que ele já fazia com muita facilidade. Então, que problema ele teria, né, em cumprir esses mandamentos e Jesus, né, lembrar ele, aleluia, frisar para ele coisas que ele já fazia, né? E aí ele: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Tal. Aí ele falou: Senhor, mas isso eu tenho observado desde a minha mocidade. Ou seja, desde que eu me entendo por gente, eu tenho feito essas coisas. Aleluia, Jesus. Aí, que me falta ainda? Ele vai e pergunta: que me falta ainda? Aleluia. E aí, esperando alguma coisa, né, mais tranquila. Aí o Senhor Jesus falou assim: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Ô, irmãos, essa palavra doeu no mais profundo, do mais profundo, do mais profundo daquele jovem. Aleluia, doeu no coração dele, chocou ele. Aleluia, como se tivesse dado ele um choque ali, na hora que ele ouviu isso. E ele ouviu, aleluia, e em silêncio, ele não replicou, ele não falou nada. Ele virou as costas, abaixou a cabeça, muito triste, e foi embora. Aleluia, Jesus. E Jesus só olhou para ele assim, e virou para os discípulos e falou assim: como é difícil, né, entrar um rico no reino dos céus. Aleluia, porque ele, a Bíblia fala, aleluia, que ele possuía, aqui ó, o 22. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Ele ficou triste na hora que o Senhor falou assim: você quer? Mas o que me falta ainda? Irmãos, ele perguntou, não foi? Aleluia. Quando a gente pergunta alguma coisa para Deus, aleluia, quando a gente vai diante do Senhor para perguntar alguma coisa, para pedir o Senhor para nos guiar, aleluia, para pedir o Senhor para nos dar uma resposta, nós temos que estar preparado para ouvir o que Ele vai falar. Aleluia. E ainda preparado, aleluia, porque Ele pode falar algo que não é o que a gente quer ouvir. Aleluia, não é o que está no nosso coração, não é o que a gente quer, não é o nosso projeto, não é o nosso plano, não é o nosso sonho. Aleluia, muitas das vezes a gente tem orgulho até de fazer aquilo. Aleluia, tem coisas que a gente morre de medo. Aleluia, temos resistência. E Ele pode muito bem nos orientar em coisas que simplesmente deixa a gente meio desnorteado no primeiro momento. E foi o que aconteceu com esse jovem. Ele perguntou, ele estava perguntando, o Senhor Jesus não ia falar com ele nada que ele queria, ou só para agradar ele. O Senhor ia falar a verdade. Ele não falou: eu sou o caminho, a verdade, eu sou a verdade. Aleluia, Ele é a verdade. Aleluia, e por ser a verdade, Ele falou a verdade. O que aquele jovem precisava fazer? Ele em específico. Isso aqui não é para todos. Aleluia, mas aquele jovem, ele era apegado aos seus bens materiais. Isso aqui ia impedir ele. Aleluia, a avareza dele, o apego material, não ia deixar ele ser perfeito diante de Deus. Ele nunca ia ser perfeito. Esse materialismo dele nunca ia deixar ele ir adiante, porque ele era extremamente apegado. Aleluia. E aí o Senhor deu a resposta para ele: vai e vende. Era assim, chocante. Parece até extremista, mas era a resposta para ele. Para ele tinha que ser assim. Aleluia. Ele queria ser perfeito, ter uma vida diferente com Deus, ele tinha que vender tudo, aleluia, dar aos pobres e ser discípulo de Jesus como os outros. Não é? O Senhor não tinha os discípulos dele, Pedro, Tiago e João? Esse jovem era para ter sido um dos discípulos do Senhor, mas ele não conseguiu. Aquilo foi na contramão de tudo que ele pensava, de tudo que ele queria, de tudo que ele desejava, e por isso ele não conseguiu aceitar. E perdeu uma oportunidade única naquele dia, né, de ser um discípulo de Jesus.
ele rejeitou por causa daquilo que ele era apegado. A irmã Valéria vai falar? Eu quero falar duas coisas rapidinho, porque a gente vê que o espírito do engano, né, ele massageia o ego do homem, né? O espírito do engano, ele vai falar aquilo que o homem quer escutar mesmo. Mas você pode ver que o espírito de Jesus não. O espírito de Jesus nunca vai falar assim o que a gente quer escutar para fortalecer o nosso ego. Ele vai falar o que a gente precisa ouvir, né? Igual, como você pediu o exemplo, né? Igual quando aquela mulher adúltera, né? Foi pega em adultério. Aqueles homens, eles esperassem que Jesus tomava uma atitude. Mas Jesus falou, tomou uma atitude totalmente controversa e quebrou totalmente os padrões daqueles homens, né? Exatamente. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Não era isso que eu estava esperando que Jesus fizesse. Né? E eu acredito que aquela mulher ficou assim, ó, ganhou um grande livramento, e Jesus falou assim, nossa, minha filha, pode ficar tranquila. E também falou algo com ela, vai e não peques mais. Aleluia. O Pedro. Eu não sei se está certo, né? Mas se eu tiver, pode corrigir, né? Que nem a irmã Valéria falou, que Jesus sempre vai falar algo diferente, né? Do que o Espírito engano, né? Que o Espírito engano deixa a gente tranquilo, o Espírito de Jesus manda a gente fazer algo diferente, né? Eu não sei se está certo, mas eu lembrei do Naamã, que Naamã Eu pensava... estava lembrando ele aqui agora, nesse Sério? exato minuto. Ó, que bênção. Vamos ler, né? 2 Reis 5. Quer que leia tudo? Pode ler na parte que o profeta fala para ele coisar e ele acha que tinha que ser de outro jeito. Eu vou começar no 10. 2 Reis 5, versículo 10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não só porventura Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram, meu pai, se o profeta te disse alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne do menino e ficou purificado. E, vou falar, né? Pode falar. Eu achei isso aqui, né? Quando a irmã estava falando, lembrei de Naamã, porque para mim Naamã é um grande exemplo, tem outros, mas um grande exemplo que imaginava que ia ser de uma forma, né? Tanto que ele até fala, achei que o profeta de Deus ia sair, ia passar a mão e ia ficar curado, mas Deus fez diferente. Porque aonde ele via lepra no corpo, Deus via lepra espiritual e precisava limpar ele. Então, Deus precisou, né, como os irmãos sabem, quebrar o orgulho de Naamã. Então, Deus, além de ter purificado o corpo, purificou o espiritual dele, que a gente vê mais para frente, Naamã fala que ia adorar só a Deus, uma cidade onde adorava vários deuses. Há uma mudança em Naamã. Só que se Deus trabalhasse daquela forma, se a gente olhasse nos olhos carnais, da forma que Naamã falou, talvez ele não teria a mudança no espiritual, talvez, né, com certeza é de testemunho de Deus que ficou, porque não fala, mas com certeza deu testemunho do nome do Senhor, porque ele era leproso, mas ele foi purificado. E Deus foi lá e transformou tudo em Naamã, mas principalmente o espiritual. Só que se tivesse, que nem ele falou, mergulhado num rio, ou se fosse de uma outra forma, talvez não teria o impacto que teve a purificação dele, né? É verdade. Interessante, irmãos, porque esse Naamã, ele era um grande general sírio, né, da Síria. E ele era muito respeitado. E ele falou, vou lá no profeta. E aí o profeta vai, nem encontrou com ele. O profeta nem saiu para conversar com ele. Você pensa uma pessoa de alto escalão, que já pensa assim, todo mundo, né, me reverencia e tal. E aquela coisa, você pensou que, nossa, ainda mais porque, irmãos, que a Síria tinha vencido Israel.
né? A Síria tinha levado até cativos, né? Pessoas, aleluia, em cativeiro lá para a Síria. Então, né? Era para todos temerem aquele general, porque foi por causa dele que ele venceu, né? O Senhor, né? Claro que o Senhor na frente, senão por Deus ele não teria vencido, mas foi por causa dele, das estratégias de guerra dele, que a Síria venceu tantas nações, né? E Israel foi uma delas, por permissão do Senhor. Aleluia, Jesus. Então era para, né, já até temer, esse aqui é um general sírio e tal, né? Mas o profeta nem encontrar com ele foi. Isso já causou o primeiro choque nele. Primeiro choque. Ele estava leproso, né? Ele levou uma menina, aleluia, de Israel, cativa para sua casa, ser escrava. Essa menina que vendo o sofrimento dele falou: lá na minha cidade, lá em Israel, tem um profeta. E que eu sei que se o meu Senhor estiver diante dele, ele vai ser curado. Né? E aí nisso que ele foi para Israel, para ser curado. Aleluia, Jesus. Só que ele já chegou achando que o profeta já ia se dobrar, já ia encontrar com ele. O profeta não encontrou. O primeiro choque que ele levou, que ele já pensou que ia fazer, nossa, né, uma festa para o general, né, reverenciar. Nem encontrou, mandou uma pessoa mandar recado para ele. Irmãos, Deus sabe como ele trabalha, gente. Deus sabe. Aleluia, aquele homem precisava que o orgulho dele fosse quebrado. Deus estava, irmãos, Deus não queria, igual o irmão falou, não queria, não era só trabalhar a cura física, não. Deus precisava trabalhar algumas coisas nele, até para ele se render ao Senhor. E aí, a primeira coisa, mandou um mensageiro. Nem foi. Ou seja, né? Já ficou meio assim, como assim, né? Aleluia. E aí mandou um recado e falou assim: vai lá e mergulha 7 vezes no Rio de Jordão. O Rio Jordão era um rio, não era um rio muito clarinho, um rio muito, né, de águas límpidas, né? Era um rio um pouco sujo. Nem manda ele, o general, nem vem encontrar com ele, e manda o general mergulhar na água suja 7 vezes, que não era uma vez só, não, 7. Aí já leva o segundo choque. Ele fala assim: não, mas eu pensei que ele ia vir e que ele ia me tocar. Ele ia me tocar, né, passar a mão em mim, e eu ia ficar purificado, eu ia ficar curado. Só que não foi assim. Está vendo como que a gente pensa as coisas? Como que a gente deduz que as coisas têm que ser? Né? Isso é algo do ser humano, irmãos. Por isso que eu estou dizendo, o Senhor está nos dando essa instrução nessa noite, para a gente buscar do Senhor. E isso eu vivenciei hoje, porque o que acontece? Quando eu fui, né, que eu estava apreensiva com a palavra que não via, o ensinamento que não vinha, o que eu queria? Eu queria que Deus, né, já me tocasse como das outras vezes e já me desse o ensinamento. Aí a serva do Senhor veio no PV falar comigo: olha, ora aí, eu não sei sobre esse tema e tal. Mas o meu coração já fez meio assim, porque é difícil você falar o que outra pessoa está falando para você falar. Não é tão fácil. Não é por questão de, nem nesse caso, não é por questão de orgulho, é por questão de insegurança. Porque uma coisa é você, né, veio ao seu coração um assunto, outra coisa é a outra pessoa. Imagina uma pessoa que, vamos supor, não, imagina, tipo assim, te dá uma coisa que você fala assim, mas não sei se eu vou saber falar isso. Né? Eu não sei se eu vou saber dominar esse assunto. Não é uma coisa meio que fica meio incerta ali, meio insegura. Só que antes dela falar, eu orei em espírito e falei assim: Senhor, eu não sei como o Senhor quer trabalhar hoje, mas o Senhor já me prepara para receber o que o Senhor tem para falar. Né? Porque porque se o Senhor não me deu até agora, o Senhor está querendo trabalhar diferente do que eu estou pensando, né? Então o Senhor me prepara para receber. E quando a serva do Senhor falou, irmãos, na hora meu coração testificou e aí ele começou a falar naquele sentido. Aleluia, Jesus. E aí talvez nem era no sentido que a irmã até pensou também, né? Mas Deus me guiou naquilo. E aí na hora meu coração ficou em paz. Mas eu orei em espírito. Por quê?
Porque eu poderia me apavorar, eu poderia, não, Deus, não quero falar sobre isso, não. Né? Eu não acho que é isso e tal. O senhor fala comigo, né? Fala comigo. Aí eu que vou dar ensinamento, que o senhor vai falar com outra pessoa e não comigo. Não é verdade? Aleluia, Jesus. Mas não foi assim que Deus quis trabalhar. Aleluia, Jesus. Mas eu orei antes. E aí, falei, amém. Glória a Deus. E senti paz no meu coração. Né? Da mesma o Naamã, já pensando que ia ser do jeito dele. Aí, na hora que Deus fez dessa forma, eu falei, olha que engraçado. Deus trabalhou comigo da mesma forma que ele ia fazer para o ensinamento acontecer. O Denilson. Oi, gente, muito interessante, né? Deus falando conosco. E nós vemos também que os fariseus, eles já tinham tudo falando do Messias, já sabia a forma que ia vir, e o Senhor veio de uma forma diferente. Um rei, né, pobre, humilde, sujeito ao homem. Sim. Entendeu? Então, assim, muitas das vezes, o que você falou, contrariou toda a expectativa, por mais que eles leram a palavra, buscaram, mas eles, o próprio conhecimento deles frustraram, porque eles caracterizou um Deus. Nosso Deus vai vir assim, vai vir assado, ele é o rei de Israel, mas o rei de Israel veio pobre, humilde, e sofrendo aflição, sendo cuspido, sendo humilhado, mas aí fugindo, tem hora que não porque ele era covarde, mas porque ainda não tinha cumprido a missão dele e tinha que sair no meio da multidão. Mas no dia que chegou a missão, o rei ficou calado. É verdade. Né? Só que isso aí frustrou todos o conhecimento daqueles homens. Exato. Olha como é que Deus é tremendo. Aquelas pessoas que entenderam, viu que era Jesus. Mas quem não entendeu... rejeitaram, né? E é tão interessante, irmãos, isso aí dos fariseus, que até muitos teólogos por aí vai se confundir muito. Porque eles acham que eles têm todo o conhecimento e eles vão identificar isso, identificar aquilo. No final dos tempos, eles já está tudo preparado, porque já sabe tudo, tem toda a revelação. Aleluia. E é na lógica humana, uma lógica humana. Isso aconteceu com os fariseus. Eles tinham todo o conhecimento. Falar que eles não tinham conhecimento é mentira, que eles tinham muito. Era muito conhecimento. Eles estudavam os mandamentos, eles estudavam os pergaminhos todinhos, irmãos. E eles se surpreenderam tanto, porque eles tinham uma imaginação, um pensamento. Eles sabiam que ia vir o Messias. Primeiro, eles não sabiam que o Messias ia ser Deus. Isso eles não sabiam. Eles só, por causa das profecias que eles interpretaram essas profecias, e lá falava que era descendente de Davi, então eles já formularam na mente deles, já criaram um perfil, né? Criaram o perfil do Messias. Então a gente já sabe que ele vai vir da linhagem de Davi, de Judá, Davi, né? E aí eles criaram na mente deles um perfil de um ser humano apenas, só apenas um homem. Nem imaginava. Primeiro que eles nem sabiam que Deus tinha um filho. Até então, eles não tinham essa revelação. Então, nem imaginou que o Messias da linhagem de Davi ia ser filho de Deus. Né? Isso meio que chocou, eles não conseguiram engolir isso. Eles não conseguiram admitir que isso de fato poderia acontecer, que Deus tinha um filho. Eles não a rejeitaram. Para eles, isso era uma heresia. Depois... Jesus nasce de uma família, sim, da linhagem de Judá, sim, mas uma família simplesinha, pobre, morando numa região que as pessoas tinham preconceito, né, da região. Xenofobia, que eles falam, né? Até xenofobia, vamos dizer assim, daquela região que era lá em Nazaré. Então, assim, nada. E ele não veio, ele não tomou o poder de Roma, que é o que eles pensavam, que o Messias ia vir e já imediatamente ia tomar o poder, ia fazer uma revolta lá, ia tomar o poder de Roma, ia decretar independência para o Estado de Israel. E não foi o que ele fez. Ele simplesmente pregou. Ele falou das coisas do céu, da coisa do Espírito. Eles não imaginavam, eles imaginavam que ia vir um homem que ia se levantar, que ia dominar, que ia virar rei. Então, quebrou tudo que eles pensavam não era. E aí eles rejeitaram, porque eles falaram, não, isso aí não é o Messias. Pelo que a gente leu e estudou, não, ele não é o Messias. E era o Messias. Você ia completar?
no mau conhecimento deles, eu acho que eles colocaram na mente o reino terrestre. É. E Jesus trouxe o reino celestial. Exato. Que lá no Ele reino falou, celestial, né, com o Pilatos, meu reino não é desse mundo. Né? Quem ia falar? O Paulo. Não, eu lembrei, Ju, foi do lá, o Elias e aqueles capitões, quando o rei mandou que buscasse o Elias, né? Aí eles pensou que só chegar lá e falar com o Elias, né? Para descer, só que não. Deixa eu ver aqui. Falei. 2 Reis 1, versículo 9. Então ele enviou um capitão de 50 e subindo a ele, eis que estava sentado no cume do monte, e disse-lhe, homem de Deus, o rei disse, desce. Mas Elias respondeu e disse ao capitão de 50, se eu, pois, sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e teus 50. Então fogo desceu do céu e consumiu a ele e a seus 50. E tornou a enviar-lhe outro capitão de 50 com seus 50. Este lhe falou e disse, homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. Então, e respondeu Elias, disse-lhe, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e a teus 50. Então fogo de Deus desceu do céu e consumiu ele e a seus 50. E tornou a enviar outro capitão, os terceiros 50, com seus 50. Então subiu o capitão de 50 e veio e pôs-se de joelho diante de Elias e suplicou-lhe e disse, homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida de teus 50, teus servos. E eis que fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitões de 50, com seus 50. Porém, agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias, desce com este, não temas. E levantou-se e desceu com ele ao rei. Tá vendo? Eles pensaram que é só chegar lá, o rei mandou eles dar ordem e que eles iam dar ordem e pronto, né? Mas não funcionou dessa forma, né? Era lógica. Não, o rei mandou, nossa, desce depressa. Mas ele falou, se eu sou homem de Deus, esse é fogo do céu e consuma você os seus 50. Aconteceu com o primeiro, aconteceu com o segundo, e o terceiro fez inverso. Ele não foi lá e ordenou, ele foi lá e humilhou para o profeta. Né? Porque ele entendeu que a lógica era diferente. Que ali a autoridade não era dele como capitão. A autoridade estava com o profeta. Muito diferente. A irmã Valéria? Tremendo, né, da parte de Deus para nós. Eu lembrei de 2 exemplos rapidinho sobre essa questão que você falou, que às vezes aquilo que nós tememos, né, que nos aconteça, às vezes é necessário nos acontecer para nos aperfeiçoar diante do Senhor. Eu lembrei foi de Jó, né? Que ele mesmo falou que tudo que aconteceu com ele temia, né? Tudo que me aconteceu, eu temia, né? E outra coisa sobre o José, né? Deus tinha dado o sonho para José, tinha um projeto para ser executado, mas José nunca imaginou, né? Quais que eram os padrões que ele ia ter que passar, ia ter que enfrentar para poder cumprir a vontade do Senhor. Ele nunca pensou que ia descer no Egito, ainda mais como escravo, né? Então, assim, tudo que aconteceu com José é engraçado, a gente fica pensando, porque até então ele era o filho mais amado do pai dele. Ele é tratado com todo amor, com todo carinho. Talvez ele pensou que ele ia reinar junto com os irmãos, né? Diante dos irmãos dele. Uma dependência, um apego ao pai, o pai com ele também, né? Mas ele não pensou que Deus ia mandar ele para o Egito. Ele não pensou que lá no Egito ele ia ser governador. Que lá no Egito Deus ia usar ele para salvar toda aquela região. Exato. Novo, Deus arrancou ele, né, do seio do pai, né, levou ele, nossa, né, foi vendido, foi escravo, foi para a prisão. Ele nunca imaginou que para acontecer aquilo que, né, Deus mostrou ele em sonho para ele ser honrado, ele ia passar tanta coisa, né? Mas tinha uma necessidade. Então Deus tem uma forma de trabalhar que às vezes confunde muito o ser humano, confunde muito. Né? Mas nós temos que pedir ao Senhor para o nosso coração estar aberto, irmãos. Né? Muito se fala aí no mundo que as pessoas têm que ter a mente aberta, aquela coisa toda, mas o que eles falam é a mente aberta para as coisas do diabo, né? Para você aceitar um monte de ideologia, acreditar no que eles estão falando, nas filosofias, nas ideologias deles, é para isso que eles estão mandando a gente ficar com a cabeça aberta. Aleluia, Jesus. Mas a cabeça aberta que nós estamos falando é para as coisas do Espírito, para as coisas de Deus. Ter o coração aberto, quebrantado, né? Porque senão a gente corre um sério risco, irmãos.
né? Igual esses aqui em Isaías. Ai dos filhos rebeldes. Eles tiveram consequência, porque eles não obedeceram, eles não ouviram aquilo que Deus estava falando. Né? Deus estava... Irmãos, presta atenção. Né? Se o Criador que nos criou, né, criou o projeto do mundo, do ser humano, da natureza, de tudo, se ele está falando que é assim que tem que ser, é porque ele sabe. Ele conhece a criatura, ele conhece o sistema, ele conhece todas as coisas. Ele não está falando da imaginação, coisas sem fundamento. Tudo que Deus fala tem fundamento. A irmã Karina? Deus é tão tremendo, como Deus confunde até mesmo, assim, até mesmo acerca dos milagres, das curas. Eu lembrei daquele homem que estava no tanque, porque ele achou que Jesus ia mergulhar ali no tanque, mas Deus não fez assim. Exatamente. E tem hora que Deus nos surpreende, tem hora que você leva um choque, que você pensa que nossa, para acontecer tinha que ser assim, assim, assado. Você tem todo um, né, algo na sua mente e não é daquele jeito. Às vezes é por um caminho mais difícil. Ou às vezes você acha que é por um caminho muito mais longo, muito mais difícil, e Deus surpreende, né, numa coisa bem mais fácil do que você imaginava. Né? Deus trabalha. O mundo fala que Deus trabalha, como é que fala? Certo por linhas tortas, mas não é. Aos nossos olhos parecem tortas, mas não são tortas, são certas. Porque Ele faz as coisas certas. Nós é que não conseguimos enxergar as coisas como elas são. Não sei se está certo, mas eu lembrei de 2 exemplos. O primeiro exemplo que eu lembrei foi até do início da semente, né, lá em Abraão. Porque Deus falou com Abraão que ele seria um pai de grandes nações. Mas como ele ia ser um pai de grandes nações, a esposa dele era estéril. Exatamente. Então, aí, desde o início, Deus já foi quebrando as coisas, porque Deus prometeu, Deus ia cumprir, Deus cumpriu. Mas aí, podia pensar, uai, mas você é o pai de uma grande nação, mas a minha esposa não pode ter filho? E engraçado, aí depois, eu estava pensando aqui, aí depois que a minha esposa, Deus dá graça, tem um filho, Deus pede para sacrificar o meu filho. Exato. Depois, meu filho cresce, meu filho casa, e a esposa do meu filho também é estéril. Então, assim, é uma coisa incrível de Deus, porque Deus prometeu uma grande nação, Deus ia cumprir. Mas eu achei engraçado até que Deus falou com a irmã Karina, ela comentou que tinha uma promessa, mas Isaac, ele orou. Ele teve que buscar. Sim. Porque ele poderia pensar, né, que nem ela falou, eu sou filho da promessa, eu sou filho de Abraão, então vai acontecer. Sim, sem Mas- orar, sem nada, porque já que Deus prometeu, né? Mas você viu que Isaac buscou. E isso eu achei incrível, o trabalho de Deus, porque podia pensar, se eu sou um homem de grande nação, com certeza minha esposa vai ter muitos filhos, vai ter uma madre abençoada, o que não vai faltar é filho. É verdade. E Deus foi lá, Deus fez eles ter uma terra que não tinha nem condição de ter fruto, mas Deus fez produzindo até onde Abraão estava. Então Deus fez tudo, tipo assim, tudo que era não, Deus transformou em sim, mas de uma forma totalmente diferente. E até na forma que Deus estava trabalhando, Deus estava transformando natureza, personalidade, porque Deus fala com Abraão, segue-me e ser perfeito. Deus trabalhando, né, na vida de Sara em todos. A dependência, a confiança. Exatamente. Então, há uma obra, Deus trabalhou em muitas e muitas coisas, e até mesmo na fé. E outra coisa que eu lembrei também, eu lembrei de Gideão, porque o exército dos midianitas era grande, mas com 300 homens, lembrando que era 32 mil, e comparado ao outro exército, que era enorme, mas com 300 homens, ele venceu o exército. Aí pensou, mas Deus ainda deu uma outra estratégia, que era quebrar os cântaros. Aí o povo ficou confundido, né, achando que era muita gente, e começou a se matar, só que não era. Então a gente vê Deus fazendo tudo diferente, Deus trabalhando também na guerra também com Josafá, nessa guerra, no interesse de pelejar. Então, uma guerra que eles não iam lutar, que Sim. os cantores iam cantando na frente. Que lógica tem pra gente? Não é? Tipo assim, um cantor. A mesma coisa de eu estar lá numa guerra, tá com um violão lá na Você frente. vai ser O os que eu vou primeiros a fazer? morrer, coitados, né? Justamente. Aí eu pensei, porque o que Deus faz confunde
As pessoas, que nem você falou agora, não existe isso de Deus escreve certo por linhas tortas. Deus escreve certo. Só que às vezes as coisas que Deus faz não é da maneira que a gente Aí pensa. parece torto, né? Parece torto. E esse de Abraão, ele surpreende muita gente, porque realmente, irmãos, assim, fugiu da lógica humana mesmo. O pai de uma nação que a mulher era estéril. Né? Ele mesmo chegou a pensar que ele, o herdeiro dele ia ser o servo dele, que cresceu na casa dele, o Eliezer. Ele mesmo pensou. A Sara falou para ele ficar com a criada, porque aí ele ia ter filho da criada, e aí era assim que ia acontecer as coisas. Mas não era. Deus falou que era com ele e Sara. Né? E aí, no tempo determinado, na velhice também, que vai contra toda a lógica humana, né? Vai contra toda genética até, né? Não podia mais, ela não podia ter mais filho. Né? Agora que ela não podia mesmo, antes ela era estéril. Mas agora ela não era fértil mais, nem ele. E aí ele teve um filho. Né? E aí o pai da nação teve só um filho. Não, você vai ser pai de uma nação, mas um filho só. Né? Aí vem o Isaac, que era o filho dele. Aí o Isaac casa. O Isaac também é mulher estéril. Teve que orar 20 anos para Deus abrir a madre dela, para Deus abrir, né, o útero dela. E aí ela tem 2 filhos. 2. Só 2. Mas aí, desses 2 veio Jacó, e o Jacó teve 12 filhos. E desses 12 filhos, cada um teve uma renca também. Aleluia. E aí está lá o povo de Israel, né, hoje. Que renca que veio, né? Aleluia, de Abraão, né? E igual o irmão falou, mandou ele sacrificar o filho. Mas como assim, se o Senhor falou que ia me dar uma nação, agora o Senhor me dá um filho, depois o Senhor falou que ia me dar um filho, que dele ia ter uma grande nação. Aí agora o Senhor manda eu matar o meu filho? Que lógica tem? Parece que Deus é doido. Né? Mas Deus sabia o que ele estava fazendo. Deus estava provando a fé do Abraão ali, e isso serviu de exemplo para nós, a renúncia dele. Né? A irmã Valéria. Que você falou de Abraão, você vê, ele cria tanto em Deus que ele cria que se ele matasse o filho dele ali, Jesus ia ressuscitar ele na hora. Que Deus não ia mentir, Que né? Deus não ia mentir. Então, assim, essa é a confiança que Deus espera que nós tenhamos nele, né? Mas eu quero falar, tipo assim, quando você está falando sobre andar no projeto de Deus, né? Andar na instrução de Deus. E a gente vê, né, de Gênesis Apocalipse, né, que todos aqueles que trilharam a vontade de Deus, que entraram no projeto de Deus, foram muito bem-sucedidos, né? Foram triunfantes na presença de Deus, na palavra. Mas a gente vê também que aqueles que não atentaram para o projeto de Deus, que eles foram destruídos. Eles tiveram a queda deles. Então, às vezes, a gente pensa assim, não, mas não tem problema não eu andar na minha vontade não, porque Deus é amor mesmo, né? Mas a gente tem que entender que tudo que sai fora do projeto de Deus nos prejudica. Prejudica. E às vezes a gente não vê como que a gente é tão prejudicado, porque a gente quer fazer a nossa vontade, né? Mas quando eu falo por causa de mim mesma. Mas quando a gente abre o coração e fala assim, amém, Senhor, eu vou ceder, a gente vê como que é maravilhoso, como que Deus nos poupa de tantas coisas, né? Então, assim, a gente tem que pedir a Deus graça, porque quando a gente sai do projeto de Deus, que a gente passa a trilhar nosso próprio caminho, vem consequências. E, às vezes, tem consequências que é irreversíveis. Tem consequências que Deus pode, por misericórdia, reverter, mas tem consequência que não pode ser revertida mais. É verdade. E muitas vezes, irmãos, às vezes até a gente pergunta para o Senhor, Senhor, eu quero servir o Senhor melhor, eu tenho muita dificuldade, o que eu tenho que fazer, Senhor, e tudo. Aí Deus vai dar uma resposta. Primeiro você tira isso. Justamente aquilo que era a última coisa que você pensava, a última coisa que você queria abandonar. Começa com isso. Começa humilhando. Começa fazendo aquilo que você não queria. Talvez você pensou que Deus ia falar assim, não, meu filho, vai lá e ora 3 horas. Faz um jejum. Faz isso, faz aquilo outro. Aí Deus fala, não, começa aí. Você não é muito orgulhoso nessa parte? Começa humilhando nisso aí. Aí a pessoa fica, ai, ai, ai. Irmão Ricardo. Sim.
Foi. Sim, sim. Sim, obediência. É, é, é. Exatamente. Nossa, perfeito, perfeito. Glória a Deus. É isso, irmão. Resumindo, o que nós temos que pedir? Um coração obediente. Deus quebrar essa resistência, essa coisa da gente querer que as coisas funcionem do jeito que a gente quer. A gente tem que entender que a personalidade de Deus, ela é muito surpreendente. O pensamento dele é muito diferente, porque ele vê de um plano superior muito profundo coisas que a gente não vê. Ele enxerga o futuro. Ele conhece mais a gente mesmo do que a gente. Conhece ao seu redor, conhece as pessoas que você só vê a aparência e você meio que acha uma coisa. E Deus sabe que não é daquele jeito que você vê. Deus sabe tudo, irmão. A gente tem que fazer o quê? Aprender a obediência. Pedir ao Senhor, Senhor. Então, antes de você ir lá ficar, Senhor, o que, que eu faço? O que, que eu não sei o que eu tenho que fazer? Já começa, vai com o coração quebrantado. Não adianta você querer, eu quero que o Senhor me fale o que eu tenho que fazer. Você está com o coração disposto a ouvir a voz do Senhor? Não vai adiantar nada. Você, não, mas eu queria que Deus me falasse. Eu queria que Deus me desse uma resposta. Não vai adiantar nada. Vai acontecer igual aconteceu com aqueles homens de Israel, quando eles pediram para Deus dar uma solução, uma resposta para ele, o que eles deviam fazer. Né? Porque eles estavam numa situação adversa com a Babilônia, estava com medo, né? E eles pediram o profeta para orar, Jeremias, ora para nós, o que o Senhor falar nós vamos fazer. Mas aí Deus foi lá e falou para eles uma coisa que eles não queriam fazer. Porque na mente eles queriam fugir para o Egito, com medo. E Deus falou que era para eles ficar. Aí, quando Deus falou que era para ficar, aí, não foi Deus que falou com você. Não foi Deus, você está aliado com a Babilônia. Aí já não era Deus mais que tinha falado, porque não era o que eles queriam fazer. Então, não adianta, irmãos. Só rapidinho, né? Perfeito o que o irmão falou. E você falando assim, eu lembrei, até comentei aqui com o Paulo, do rei Zedequias, né? Que o profeta tinha falado que era para ele se entregar, que a Babilônia ia vir, ia matar os filhos dele, etc. Mas que era para ele se entregar, que ia ser menos doloroso, né? Só que o rei Zedequias zombou e não quis entregar, né? Às vezes até por um orgulho, também ele era um rei muito mau, né? E também poderia pensar... Na mente dele, assim, não, Deus vai fazer me dar vitória para eu poder guerrear contra a Babilônia e vencer. Sim. Se eu for, não é para você vencer, é para você se entregar. Porque isso é permissão minha e você vai ter que passar por isso. E assim, Deus quebrar um orgulho do rei também, porque para um rei se entregar a outro rei, então é até um ego, né? Porque ele é uma hierarquia maior. E aí Deus fez isso, e o mais triste, né? Que a gente citou vários exemplos de Deus fazendo e dando certo, mas também, que nem a irmã falou, tem uns que não deram certo, infelizmente. E o rei Zedequias foi um exemplo que não deu certo, porque ele não quis. E foi doloroso, né? Que os irmãos, não sei se lembram, mas ele ficou cego, arrancaram os olhos dele, mataram os filhos dele. Consequência, né? Consequência que se ele tivesse aceitado e se entregado... Deus queria poupar ele. Ainda avisou antes de acontecer, mas ele não quis. Ele não quis. Vamos rapidamente, as horas já não esperam. Atos 7, 35, 34 até 34. Até o 39. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi os seus gemidos e desci a livrá-los. Agora, pois, vem e enviar-te-ei ao Egito. A este Moisés, a qual haviam negado, dizendo, quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador, pela mão do anjo que lhe aparecer no sarçal. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, e no Mar Vermelho, e no deserto por 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel, o Senhor vosso Deus vos levantará dentre os irmãos um profeta como eu, a ele ouvireis. Este é o que esteve entre a congregação do deserto com um anjo que lhe falava no monte Sinai e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos dar.
a qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram e em seu coração se tornaram ao Egito. Olha pra você ver que nós falamos, né? O povo lá clamando para Deus livrar eles do cativeiro, da escravidão no Egito, né? E aí eles lá naquela escravidão, né? Um israelita brigando com um egípcio, né? E aí o Moisés, para defender, foi lá e matou o egípcio. E ele tinha se tornado um egípcio, né? Porque ele foi adotado pela filha de Faraó, mas ele defendeu o povo dele, a etnia dele, né? E matou o egípcio. E aí depois eles ainda julgaram na cara dele. E quando ele pegou de novo, eles brigando entre eles, né? Os irmãos brigando com o irmão, falaram, não faz isso não. Aí eles olharam para quem, olha o que eles falaram, irmãos. Quem te colocou? Cadê o versículo? 35. 35? A este Deus enviou como príncipe. Ah, tá. A este Moisés, a qual haviam negado, dizendo, quem te constituiu príncipe e juiz? Olha, você vê o que eles falaram com Moisés. Quando Moisés só tentou aplacar aquela briga. Quem constituiu você como príncipe e juiz sobre nós? Aí, aqui é Estevão falando, ele falou assim, a esse que vocês falaram dessa forma, a esse Deus levantou como príncipe libertador de vocês. O mais manso. Sim, porque era uma defesa, né? É verdade, tá vendo? E aí eles achando assim, quando ele falou, não, meus irmãos, não briga não, tal, nas minhas palavras, não, quem te levantou ser como nosso príncipe juiz? Quem que você está achando que você é? Quem que você está achando que é? Entendeu? E aí, o que acontece? Deus levantou ele como príncipe. Aleluia, para tirar o povo dele do Egito. Só que fala assim, e através dele que Deus dava as coordenadas. Só que fala assim, o 39, a qual nossos pais não quiseram obedecer. Antes o rejeitaram e em seu coração se tornaram o Egito. Está vendo como que Deus faz as coisas assim? Aquele homem que eles desprezaram, não, você não era juiz, você não é nada, você não manda em nada. Foi ele que Deus levantou. Então Deus surpreende a gente. É igual eu falei, às vezes assim, a pessoa fala assim, em casa, Senhor, hoje eu vou na igreja, eu queria que o Senhor me desse uma resposta. Eu queria que o Senhor falasse comigo. Né? Tem muitos lugares aí, a pessoa vem para a igreja imaginando que vai ser o irmão Beltrano, o irmão Ciclano, aleluia. E aí é o irmão que ele não queria ouvir. E o irmão fala coisas que ele não queria ouvir também. Mas aquela é a resposta de Deus. Que ele pediu lá na casa dele. Mas como não era de acordo com o que ele queria, ele rejeita. Irmão Manuel? Fez eu lembrar também da passagem do José na prisão, né? Lá ele foi humilhado, muito humilhado, mas Jesus tinha um propósito na vida dele. Exatamente. Foi tudo com o propósito de Deus, né? Ele achou que ele ia sair imediatamente da prisão, porque o padeiro ia falar dele. Padeiro não, copeiro. Não falou? 2 anos, né? Mas Jesus tinha um propósito na vida dele, para ele, né? Para ele receber de Deus aquele galardão. Então, os irmãos estão vendo que o que Deus faz, ele vai muito na contramão do que a gente acredita muitas vezes, do que a gente quer, dos nossos conceitos, nossas opiniões, que a gente pensa assim, não, mas eu tenho para mim que a obra de Deus funciona desse jeito. Eu tenho para mim que Deus faz desse jeito. Eu tenho para mim que Deus fala desse jeito. Deus não fala desse jeito. Deus não faz desse jeito. Deus não ia pedir isso. E muitas das vezes ele está falando daquele jeito, ele está pedindo aquilo. Sim. Exato. Irmão, soberbo não consegue obedecer, não, gente. Não consegue. Você já viu um soberbo obedecendo? Não consegue. Né? Quem consegue obedecer é só o humilde, é só o quebrantado. Só esses. Por isso a gente tem que pedir, igual Davi, um coração contrito, um coração quebrantado, diante de flexível e preparado. Antes de você ficar querendo saber o que Deus quer na sua vida, eu estou pedindo a direção de Deus. Eu fui lá e orei. Eu orei sim. Eu pedi o Senhor. Não. Você tinha
a sua questão pronta. Você não preparou o seu coração para a resposta de Deus. Você já tinha uma coisa na sua mente. Exato, o Sansão. Ele começou a fazer as próprias vontades dele. E como estava dando tudo certo, ele estava vencendo e tudo, ele pensou que Deus estava tudo de acordo e tudo, até que ele caiu. Né? Irmãozinho, Deus fala. Por que Deus trouxe essa palavra hoje? Será que Deus trouxe essa palavra em vão hoje? Será que era o ensinamento que a gente esperava? Eu confesso que não era o ensinamento que eu esperava. Não era mesmo. Né? Mas Deus sabe por que Ele está falando conosco. Ele sabe. Não, igual esse versículo que fala, 1 Coríntios 1:25, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Tá vendo? As coisas do Senhor, elas parecem, tem até o versículo que fala, né? Coloca aí. Parece loucura para nós. Né? Mas a loucura de Deus, entre aspas, é muito mais sábia que os homens. A fraqueza de Deus é mais forte que os homens, modo de falar, né, irmãos? Né? Porque as coisas que são loucas para nós, que são sem lógica, que não tem cabimento, Deus é inteligente, irmãos. Né? O QI de Deus, minha filha, nem se compara ao maior QI do ser humano. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as sortes. É assim. Se a gente não quer ser confundido por Deus, então a gente tem que se adaptar. A gente tem que pedir ao Senhor para ter esse coração disponível, quebrantado, flexível, para entender o direcionamento do Senhor para a nossa vida, para não ter consequências ruins. Amém? Aleluia. Vamos receber o servo do Senhor, Diácono Denilson, com palmas e glória a Deus. Glória a Deus.